Tá certo. Tá bom. O Brasil, chegando aqui com o Brasil mais uma vez. E dessa vez a gente traz um tema de relevância, pessoal, de muita importância no nosso meio. Cuidar do espírito. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa e seja claro, bem-vindo ao meu canal. Pessoal, cuidar do espírito, eu posso fazer uma analogia com vocês. Essa rosa que está aqui atrás é artificial, mas vamos supor que ela fosse, não é, que ela fosse natural. O que acontece? Ela, no caso, se você deixar de colocar água nela, colocar ela no sol, né, ou se ela ficar só no sol, na sombra, não iria sobreviver, entende? Vamos aqui para a palavra, Colossenses capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar aqui, Paulo fala de paz. A paz, ela não aparece assim, pessoal, por si só não. Não, Senhor. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende paz em mim. Mas a paz, ela não aparece assim do nada, entendeu? Existe uma série de coisas que vai contribuir para que a paz, ela se manifeste, entende? Por exemplo, uma pessoa grata, ela já é uma candidata para ter paz, porque a gratidão, ela traz, né, essa característica dentro da pessoa. A felicidade, né, e a paz andam juntos, né? Se a pessoa não é feliz, ela não tem paz. Se a pessoa não é grata também, ela não tem paz. Então, é um conjunto de coisas. Né? A felicidade, e muitas pessoas, às vezes, você pode ter uma Ferrari e não ser feliz, ter uma mansão e não ser feliz, ter muito dinheiro no banco e não ser feliz. E você pode não ter nada disso, ter um Fusca e ser feliz, não é? Morar numa comunidade e ser feliz, entende o que eu estou querendo dizer? Não ter muito dinheiro, ganhar o salário mínimo e ser feliz. A paz e a felicidade são duas coisas que andam juntas e não dependem de coisas materiais. E as pessoas muitas vezes elas vivem uma vida e não descobrem isso. Geralmente as pessoas que descobrem isso aí é que elas já têm um estado elevado de espírito, entende? E elas começam a entender a vida de uma forma geral, e ela começa a dar valor nas pequenas coisas e encontra nas pequenas coisas justamente, não é, a paz, a harmonia, o equilíbrio dentro de si mesma. Isso é muito importante, você entender que a paz, não é, de espírito, quando você cuida, não é, justamente do seu espírito, você procura harmonizar as coisas dentro de você, entende? E procura definir as coisas dentro de você, entende? E buscar aquilo constantemente até que você vá entendendo e você vá se descobrindo, se redescobrindo, e você vá justamente em direção justamente, né, do cuidar do espírito. Podemos dizer que a paz e a felicidade é abstrata, você não pega, você não toca, você não vê, mas você sente. Então é algo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Em segundo lugar, nós precisamos da cura. A cura dói, a cura muitas vezes é um processo dentro de nós, mas nós precisamos, pessoal, buscar a cura dentro de nós, a cura espiritual. A cura espiritual, em primeiro lugar, ela vem através de Cristo. Cristo, ele cura, transforma, liberta, né? É ele a cura espiritual, né? Agora nós temos que materializar essa cura, fazendo bem ao próximo, ajudando, praticando a fé, crescendo na fé, não é? E procurando se desenvolver na sua espiritualidade, centrado em Cristo, claro, e na sua palavra. Em terceiro lugar, para a gente curar o nosso espírito, não é? Ou alimentar o nosso espírito, ou cuidar do nosso espírito, nós temos que alimentar a nossa fé. Né? Nós vivemos numa sociedade alienada, onde busca, né, o material, e a gente muitas vezes está incluído nesse... Claro, muitas vezes a gente está incluído, não, nós estamos incluídos nesse meio. E é muito importante a gente alimentar o nosso espírito. O espírito, ele se alimenta com o quê? É a pergunta que eu faço para você. A resposta é o seguinte, pessoal: o espírito se alimenta do que é espiritual, porque o próprio nome já está dizendo espírito. A palavra espírito vem de pneuma, que significa assim, dá um sentido de ar, entende? Quando Deus formou o homem, ele soprou nas suas narinas. Então, o homem é como diz aqui em primeira, né, aqui onde eu li o versículo, ele é
Ele é alma, espírito e corpo, entende? Ele alimenta o espírito através da sua palavra. Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem viverá da minha palavra, quer dizer, da palavra de Deus. O espírito se alimenta de coisas espirituais, porque o espírito, ele é espiritual. Então, nós temos que ter disciplina para alimentar o espírito, não é? A gente tem que parar, e a gente tem que parar mesmo, entende? No tempo e no espaço, isso mesmo. E ter um tempo para justamente alimentar, para curar o espírito, para alimentar o espírito, entende? Uma pessoa que tem o seu espírito, né, no caso, alimentado, curado, transformado, é uma pessoa que evolui como ser humano, entende? Ele passa a ser mais humano, ele passa a ter mais sentimentos, e ele passa também a ter discernimento do que é certo, do que é errado. Não precisa ninguém chegar para ele, não, ele já sabe o caminho, já sabe a direção. É tipo assim, uma luz estrala dentro dele. Em quarto lugar, restaure o seu espírito. Restaurar o espírito, a gente pode até aplicar aquela palavra que Jesus disse assim: volta-te ao primeiro amor, entende? Então, o que é voltar ao primeiro amor? É voltar a ser grato, é voltar a adorar, é voltar a cultivar a sua espiritualidade, é cultivar a sua fé, procurar aumentar a sua fé, praticar a sua fé, exercitar a sua fé, entende? Cultivar a paz interior, né? A gratidão e, claro, o amor, que é o maior de todos, entende? O amor é basicamente a base de tudo e de todas as coisas. Sem ele é tempo perdido. Cultivar a alegria, né? Muitas vezes nós somos frutos do meio em que nós vivemos, isso mesmo. Vocês veem que as pessoas vivem pessimistas, negativistas, sem amor, sem paz, sem equilíbrio, perturbadas, não tem um referencial espiritual, não é? E muitas vezes a gente é contagiado com tudo isso que nós estamos inseridos. Confie, cultive a sua fé, saiba que muitas coisas acontecem de imediato, como tipo salvação, como tipo assim, coisas que você vai buscar da palavra e você já vai encontrar. Santificação é progressiva, entende? Uma mudança de mente é progressiva, pode ser também, não é instantânea, mas muitas coisas são progressivas. Aqueles pedidos que você faz, mas muitas vezes você não recebeu, não quer dizer que Deus não ouviu, não é? E que Deus não vai responder, entende? Então, confie sempre em Deus, nunca deixe de confiar em Deus, porque se você deixar de confiar em Deus, a sua mente ela entra em parafuso, ela entra numa paranoia, você entra num labirinto espiritual, entende? Então confie em Deus, sempre confiar em Deus, na sua providência. Em Efésios, me parece que é 3:20, diz assim, que Deus fará muito mais além daquilo que nós pensamos ou pedimos, segundo o seu propósito, né? Esse versículo eu carrego ele, né? Eu sempre tenho ele como base para a minha vida, né, espiritual, esse versículo. Eu estou passando para você. Leia lá Efésios 3:20 ou 4:20. Tá ali, de 3 a 4. Vá lendo que você vai achar. E o que acontece, pessoal? Isso se conecte. Então, quando se fala em confiar em Deus, está falando justamente nisso, né? Em curar o espírito também, porque uma coisa depende da outra, uma coisa está ligada à outra. Então, cuidar do espírito, pessoal, é você se conectar com coisas boas, se conectar com coisas boas. Eu vou repetir novamente. Olhe para mim, preste atenção. É você se conectar com coisas boas, positivas, coisas construtivas, coisas que vão acrescentar na sua vida. Em sexto lugar, pessoal, seja guiado pela fé, isso mesmo. A gente só pode encontrar cura para o espírito, para a alma e para a mente e até mesmo para o corpo, quando a gente entender o seguinte, quando a gente confiar e realmente ter a consciência de que Deus está cuidando de nós, de que Deus está no controle de todas as coisas. Pode ser até que as coisas não estejam andando ou acontecendo como eu desejo ou como você deseja, mas isso não significa que Deus não esteja no controle de tudo e de todas as coisas. Então, quando você tem essa consciência de que Deus está cuidando de tudo e de todas as coisas, aí você fica mais tranquilo, isso mesmo, não precisa mais, né, pessoal, do tarja preta, ó, o tarja preta aqui, ó, tá vendo? Tarja preta, que o tarja preta não vai resolver, você
Descansar em Deus, pessoal, é uma riqueza, é uma riqueza. Pessoa que descansa em Deus, ele tem tranquilidade, tem harmonia, tem equilíbrio diante da perturbação, da aflição, da adversidade, dos problemas que vêm na nossa cabeça, no nosso juízo. Entendeu o que eu quero dizer? Você tem aquela confiança. Deus está no controle. Isso tem preço? Eu pergunto a você, é com você que eu estou falando. Tem preço isso aí, pessoal? Não tem preço não. É excelente, extraordinário, uma experiência sobrenatural, é além. Então, quando a gente fala, pessoal, ser guiado pela fé, não é ser guiado pelos sentimentos, entende? Não, eu vou repetir de novo, porque você não entendeu não. Ser guiado pela fé não é ser guiado pelos sentimentos. A fé, ela sempre vai apontar o caminho, entende? Ela vai sempre apontar a direção, entende? Ela sempre vai dizer como você tem que fazer, porque é Deus falando através da fé dentro de você, entende? Em sétimo lugar, é você crer que nenhuma dor é para sempre, que nenhum sofrimento é para sempre, que nenhuma aflição é para sempre, que nenhuma doença é para sempre, que nenhum desemprego é para sempre, que o problema no casamento não é para sempre, o problema com os filhos não é para sempre, porque muitas vezes as pessoas mentalizam a eternidade diante da situação e da aflição e da adversidade que está passando. E a palavra de Deus diz, nada é para sempre na vida daqueles a quem Deus ama. Então, se você está passando por alguma situação, bote isso na sua cabeça. Isso aí vai passar. Essa tempestade vai cessar. A bonança vai vir. A abundância, como queira entender, virá e você vai contar a vitória. Em oitavo lugar, acredite no poder de Deus. Isso mesmo. Acredite que Ele está no controle, que Ele sabe o que é melhor para você, Ele já sabe o que vai fazer, Ele já sabe a vitória que vai lhe dar, a porta que vai abrir, o milagre que irá manifestar na sua vida. E acredite, com certeza, acredite, nunca deixe, nunca desista, nunca pare, nunca volte atrás. Vá sempre em frente e siga em frente, porque com certeza você alimenta o seu espírito com essa fé e você vai galgar, não é, dimensões maiores e mais poderosas na sua vida, e você irá viver, posso até dizer, o inesperado, porque Deus fará muito mais além daquilo que você está esperando. Em nono lugar, não é, pessoal, o que sufoca o espírito é o materialismo. Claro, todos nós somos materiais, claro, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que sempre procurar melhorar, procurar conquistar, progredir, avançar, desenvolver o espírito, a mente, o coração, é muita coisa. O ser humano, para se desenvolver como pessoa, é muita coisa, não é? Eu quero dizer, Netflix não desenvolve ninguém, novela não desenvolve ninguém, fofoca não desenvolve ninguém, mexerico não desenvolve ninguém. Essa condição de amizade, essas amizades que você tem, que você vê que não contribui, que não somatiza, tá? Para a sua vida melhorar. É melhor você já dar, ó, entendeu? Beijinho no ombro e tchau, tchau, porque se você quiser realmente ser um ser humano melhor, você tem que fazer por onde? E aí o que acontece, pessoal? Eu sempre pego esse gancho de Paulo Vieira. Você tem a vida que merece. Nós temos nos tornado tão materialista, a igreja tem se tornado tão materialista que tem, digamos assim, fugido dos propósitos e dos planos de Deus. Aí você diz assim, mas ele não é a favor da prosperidade. Não estou querendo dizer isso não. Você não está entendendo o que eu estou falando não. Eu quero dizer o seguinte, pessoal. Jesus disse o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes a gente não trocou, a gente procura as demais coisas. Deus a gente bota lá no final. E às vezes ele não está nem na agenda, não tem tempo, eu não tenho tempo. Não é assim. Ou seja, o materialismo, ele sufocou a igreja e suprimiu, não é, os dons, suprimiu o chamado, suprimiu muitas coisas, roubou muitas coisas. Não venha dizer que não, porque eu sei o que estou falando. Em 10º lugar, você cuida do seu espírito quando você usa a fé como escudo. Veja que o pensamento, ele muda em fração de segundos, entende? Pela fé, você pode usar a fé como escudo, justamente você neutralizando, né? Resistindo o mal, resistindo o diabo, resistindo às setas malignas, inflamadas, que quer entrar na sua mente
para fragilizar a sua espiritualidade e você ficar uma pessoa fraca, suprimida e governada. Então cuide da sua fé, cuide do seu coração e cuide justamente, tenha um termômetro da sua paz interior, sempre esteja atento a esses sintomas, não é? E com certeza você vai crescer, você vai se desenvolver, você vai progredir, você vai avançar e você vai crescer em estatura, claro, espiritual diante de Deus e diante dos homens, e Deus vai manifestar em você e através de você o seu plano, o seu propósito, claro, nessa geração. Pode crer no que eu estou dizendo. Cure o seu espírito, cuide do seu espírito, cuide da sua mente, cuide dos seus sentimentos, cuide do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Fuja da prostituição, da promiscuidade, da homossexualidade. Fuja de tudo aquilo que aborrece a Deus. Não é assim? E com certeza você estará no caminho certo para ser uma pessoa abençoada e ser também um abençoador nesta geração. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, vou deixar aqui embaixo o link do meu livro. Beijo no coração e a gente se vê.